Lavrador. Olha também no oferecimento das óticas Líder, uma liderança visual, óculos de grau esporte, com tecnologia de ponta, com qualidade e bom atendimento, você encontra nas óticas Líder. Nas óticas Líder, outro que é mais moderno na confecção de seus óculos. Lá os seus óculos podem ser confeccionados em até 15 minutos, você escolhe como quer pagar, cartão, cheque ou crediário próprio. Tecnologia de ponta, qualidade e bom atendimento, você encontra nas óticas Líder, Cruz das Almas e Conceição do Almeida. Também no oferecimento das farmácias Cruz das Almas, cobrindo qualquer oferta nos produtos genéricos e similares. Ao sair do médico, vai direto às farmácias Cruz das Almas. A direção é de Nego, há mais de 28 anos, atendendo o povo da cidade e região. Farmácias Cruz das Almas, Praça do Lavrador e também na Praça Senador Temístocles. Telefone 3621-4881. FISC, Centro de Ensino, sua escola de idiomas, inglês, espanhol, português para brasileiros, informática. É com a FISC. Falou FISC, falou tudo. Rua Augusto José Pereira, 255. Telefone 3621-1950. Cliped, Clínica Médica da Criança ao Idoso, Clínico Geral, Pediatria, Fonoaudiologia, Oftalmologia, Psicologia, Dermatologia, Ortopedia, Nutricionista, Urologia. E agora também com ultrassonografia. Cliped, Clínica Médica da Criança ao Idoso. Rua Professor Mata Pereira, telefone 3621-2674. A direção de Dr. Reinaldo Damasceno Souza e doutora Rita Ramos de Souza. O tijolão, material para construção, lá você encontra tudo que você precisa para construir ou reformar a casa. Cimento, blocos, areia, brisas, tintas. Tudo que você precisa para construir ou reformar, você encontra no tijolão. Fale com o Poió. Telefone 3621-0384. Belodonto, clínica especializada em ortodontia, aparelhos fixos e móveis, aparelhos estéticos é com a Belodonto. Tem seus dentes bem posicionados, melhorando a sua mastigação e seu sorriso. Você que não tem uma boa mastigação, tem prótese mal adaptada, a Belodonto tem a solução para você. Ligue e fale com um dos especialistas. Telefone 3621-2300. Praça do Lavrador em Cruz das Almas. Motopeças Pereira, mais antiga e mais completa casa de peças de Cruz das Almas e do Recôncavo. Peças originais e mecânicos especializados. Na Pereira os serviços são rápidos e tem garantia. Motopeças Pereira, Rua J. Vila Fonseca, direção de Everaldo. Telefone 3621-2557. Ele está aqui no estúdio da Rádio Alvorada, professor Moisés. Ele teve em Cruz das Almas 895 votos e de forma geral 2.370 votos. Professor Moisés, feliz com o resultado das eleições, professor? Bom dia. Bom dia, Washington, Bahia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada. Washington, Bahia, eu fiquei emocionado quando soube do resultado e o mais extraordinário é que a emoção foi mantida até hoje. Eu não consigo acreditar que eu que comecei na política em 2012, porque sempre fui professor e não sou como os políticos de carreira, que normalmente começam muito cedo. Eu que comecei em 2012, como candidato a vereador, em 2014 consegui algo extraordinário, ser um candidato a deputado federal, como nunca acontecera antes na história desta terra, e a minha cidade, que é uma cidade querida pelo professor Moisés, que já foi professor, inclusive, do Colégio Acadêmico, do Colégio Cruz das Almas, e foi proprietário de 3 cursinhos na cidade nos anos 80, me concedeu essa dádiva de ser tão bem votado. Estou realmente super contente, Washington, Bahia, com os 895 votos dos cruzalmenses, e no cômputo geral com 2.370 votos, muitos votos em Salvador, inclusive, mas poderia ser melhor se a minha campanha tivesse sido feita com mais extensão. Isto não aconteceu. Foi uma campanha simples e feita devido à ajuda dos amigos do nosso Bahia. Professor Moisés, diante dos números, 895 votos em Cruz das Almas, 2.390 votos, 2.370 votos no geral. A gente percebe que o senhor teve uma votação maior fora do que aqui dentro do próprio município, professor. Como é que o senhor avalia isso? Washington, Bahia, como o senhor conseguiu isso? O professor Moisés, nos últimos 2 anos, falou em 6 rádios do Recôncavo, uma rádio de Muritiba, outra de Mangabeira, uma de Cruz, uma do Sapé, uma do São Felipe e outra do Almeida. Obviamente, eu sou muito conhecido em todo o Recôncavo, dei muitas palestras pelo Recôncavo e pela Bahia, e também fui professor de Valença a Muritiba em quase todas as cidades da região, sem contar os mais de 20 anos que eu dei aula em Salvador, em dezenas de escolas, e também fui dono de 3 colégios em Salvador.
professor Moisés foi matéria do Jornal à Tarde, Washington, Bahia, no início da campanha política, foi matéria do Portal Terra e de dezenas de blogs e jornais impressos por todo o Brasil por causa do nome, o Homem-Aranha, que eu utilizei como apelido, inclusive apareceu na urna, quem digitou o meu número 4500 viu lá que tinha professor Moisés do Homem-Aranha por causa do hábito que eu tenho de dar palestras para crianças com a roupa do Homem-Aranha, embora para adultos eu não utilize. Então, o que aconteceu é fruto de uma vida dedicada à educação e aos trabalhos intelectuais, e eu confesso que poderia ser muito melhor se eu tivesse feito campanha para realmente ganhar a eleição, mas devido à limitação financeira e também por eu achar que eu tenho que conquistar meu espaço na política aos poucos, com bastante paciência, eu não usei do ímpeto que poderia utilizar. Mas estou super feliz, já esperançoso que em 2016 nós possamos estar mais uma vez participando do pleito, e da mesma forma em 2018 eu já vejo nessas duas próximas eleições o professor Moisés participando do pleito, ajudando a consolidar a democracia e sempre lembrando às pessoas que nos ouvem que votar é importantíssimo. Não adianta você falar que não gosta de política, que o político só quer ganhar dinheiro e que não trabalha como você gostaria. Aqueles que são assim, você não deve votar mais. Você tem que votar em quem você acha que é diferente. Então, é importantíssimo você que está me ouvindo participar cada vez mais da vida política na sua cidade, assistindo às sessões da Câmara, se informando em relação ao que o prefeito e seus comandados estão fazendo, e de forma geral, no Estado e no país. É a política, Washington, que é capaz de mudar a nossa realidade e transformar o Brasil num país melhor para se viver. Professor, diante da grande fragilidade, do descrédito dos políticos ou da política no Brasil, o senhor acredita, né, que tem bons nomes que ainda concorrem a cargos aqui no nosso país, professor? Sim, tem. Inclusive, eu fiquei muito feliz com a reeleição de Antônio Baçaí, que foi uma pessoa que apostou na minha candidatura, embora também tivesse sido candidato, mesmo assim me deu todo o apoio para que eu seja candidato. Ele foi reeleito, é um político que tem trabalhado muito, e tem tantos outros, eu não teria como citar o nome de tantos outros políticos competentes e que trabalham para que o Brasil seja um país melhor. Essas pessoas existem sim, tanto nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa e em Brasília, no Congresso Nacional. E o professor Moisés pretende ser mais um com boas intenções e com boas ideias para que a nossa realidade se aproxime dos melhores países do mundo para se viver. Bom, 8 horas e 26 minutos, ao vivo comigo no estúdio da Rádio Alvorada. Bom dia, cidade. Professor Moisés, candidato a deputado federal. O pessoal que quiser falar com o professor Moisés, 3621-2716, mensagens via WhatsApp, torpedos 8100. Já recebo aqui, professor. Quero parabenizar o professor Moisés. Sempre eu acompanhava as suas publicações aqui no Facebook. Um cara humilde e extremamente inteligente. Quem fala é o Juninho Rodrigues, ele que é o dono do perfil Portal Cruzamentos, de grande sucesso. Professor Moisés. Eu só tenho que agradecer ao carinho de todas as pessoas da cidade que têm simpatia com o que eu faço, inclusive o Portal Cruzamentos, que está sempre republicando o que eu publico no meu blog e apostando que o professor Moisés possa, no futuro, contribuir para uma Cruz das Almas, uma Bahia, um Brasil melhor. Nós precisamos, na política, da ajuda do eleitor. Sem essa ajuda, fica extremamente difícil. E, normalmente, essa ajuda, Washington, na política brasileira, é comprada e eu, particularmente, como não tenho dinheiro para tal, consigo esta simpatia do eleitor através da sabedoria que Deus me deu e da minha fala. Eu que sou o único político brasileiro que fala no amplificador de voz em várias partes de Cruz das Almas e também pelo Estado. Isso que eu faço, que você já ouviu na fila da Caixa Econômica, na casa lotérica, na praça São Lutemista, nenhum político brasileiro faz. E durante essa eleição, eu fui o único que esteve na praça, não só de Cruz das Almas, mas de outras cidades, falando diretamente ao eleitor, dando o santinho e dizendo que eu estava ali para ouvir o eleitor e
responder às indagações, mostrando que poderia ser um representante da Bahia na Câmara dos Deputados, o que seria, obviamente, muito honroso. Não aconteceu, mas acontecerá no futuro. 8h28, bom dia. Bom dia. Com quem eu estou falando? É Baiado. Meu amigo Baiado, quem é que manda, Baiado? Fica à vontade. O Bahia é o seguinte, tem muitas vezes as pessoas ficam falando, que elas estão ouvindo no rádio, essas coisas, mas o seguinte é isso, a gente tem que procurar pelos políticos mesmo. Eu estou desejando, em primeiro lugar, parabéns para o professor Moisés, que eu mandei ele aparecer aqui no Rio Grande para reconhecer, que eu não conhecia ele não, quem conhece essas coisas. Então, e aqui, com o que você falou sobre ele, aqui a gente soube dar uma votação a ele aqui, porque ele sabe que fizeram o trabalho aqui há muitos anos, energia, esse negócio tudo, foi através do treinamento. Aqui a gente não ficou sem um voto. Agora, todo na parte de deputado, aqui já tem uma pessoa que trabalha aqui no Lopes, sabe, que já trabalha com esse pessoal, a doutora Lenina, doutor Alan Castro. Então aqui quem foi mais votar foi ele por causa do trabalho que fez. Olha, eu achei exame de R$4.000, que não conseguimos fazer. Tem 2 exames caríssimos. Quer dizer, aqui, o Receita Federal de partido, aqui foi uma votação boa aqui para o doutor Alão por causa desse trabalho. É igual a ele que está falando ali, professor Moisés. A gente votou, porque a gente aqui já vem faz esse trabalho com amor, é igual como ele está falando aí. Então a gente responde. Então as pessoas também têm que ajudar a localidade, a comunidade, tudo, para ter êxito, né, Lúcio? Sei. Então quer dizer que aqui tem o mais bem votado por isso, aí foi o doutor Alan Castro. Sei. Tá bom. Então a gente coisa aí, porque na próxima, se a gente fazer qualquer coisa, tem que ajudar a gente também, porque a gente aqui, você, o nome aqui, como ele fala aqui, é Revolto da Lama. A gente fica revoltado aqui, poxa. Sei. Não é mole não. Tá bom, Baiado. Um abraço pra você, meu velho. Parabéns aí pela eleição do seu deputado, viu? Obrigado. Ok. Esse também do partido de doutora Avenida, do partido de doutor Gerande, a gente se vê muito também, de qualquer jeito se vê um, né? Jutaí, né? Qual é que você fala? Jutaí Magalhães. Ah, sei. Aqui do Rebouças, tá dizendo aqui que votou também, Paulo. Beleza. Um bom dia, viu? Um abraço para você, meu velho. Bom dia. 8 horas e 31 minutos. Professor Moisés, o senhor, como o senhor próprio falou, não fez carreira política, mas conseguiu superar grandes nomes da política, inclusive pessoas que contaram com o apoio do atual prefeito, do vice-prefeito, candidato do presidente da Câmara, Edson Ribeiro, Ronaldo Carlito, teve 825 votos, com toda a máquina trabalhando em seu favor. O senhor conseguiu superar nomes antigos na política. José Carlos Aleluia, Valmir Assunção, o próprio Iulo, nome forte dentro do PT, Alice Portugal aqui em Curitadão, o senhor conseguiu superar. Arthur Maia, o candidato do vereador, vereador Valdo. Arthur Maia o senhor teve praticamente o dobro dos votos de Arthur Maia, mais do dobro de votos de Arthur Maia. Para o senhor é realmente algo espetacular, e isso também lhe credencia para as eleições de 2016, é isso, professor? Gosto, realmente eu tenho trabalhado incansavelmente para que conquiste cada vez mais o eleitor. Eu tenho feito um trabalho que é baseado na fala. Eu costumo usar esse recurso. Falo muito e as pessoas me ouvem e passam a ter carinho. Inclusive, recentemente eu estava conversando com a senhora que disse: professor, eu vou votar no senhor porque ouvi o senhor várias vezes falando na fila da Caixa Econômica no centro da cidade e passei a ter um carinho, um respeito, uma simpatia muito grande. Então, a conquista do eleitor Cruz Almentos foi feita através da fala e eu vou continuar usando esse recurso porque me considero preparado para discursar e para ter também ideias e falar a respeito da realidade nacional. Eu acho que o eleitor se identifica com essa postura do professor Moisés,
a clareza que eu demonstro na hora de explicar qualquer coisa e passa a respeitar a minha conduta. Obviamente tem aqueles que não me ouvem e tiram conclusões erradas, apressadas, mas você que não me conhece ainda, quando eu estiver falando, vou continuar falando por toda a cidade e por toda a região, ouça um pouco, porque sempre eu digo algo interessante, principalmente na questão relacionada à política, mas de forma geral a gente costuma falar sobre tudo, sobre a realidade nacional, e eu faço com que as pessoas gostem de mim usando esse tipo de estratégia, eu gosto. 8h33, bom dia. Bom dia! Com que eu estou falando? É com Vera, da Estrada da Mata. Diga, Vera. Ô, meu amor, sabe o que é? Eu tô com a tia doente em Salvador. Eu tô com a tia bem doente em Salvador, ela chama Tereza, né? A mãe de Luz tem um filho autista. E eu queria saber de celular, mas eu ligo pra casa dela. E a menina que trabalha aqui, a menina tá no carro, porque ela pegou um dinheiro meu. E ela só que ela pegou, a cozinheira toda, que ela bateu, traz na minha cara, ela atendeu, pensei que era a Ludinha, ela bateu, eu liguei pra ela, porque eu não tenho telefone em Salvador, onde a Tereza tá na casa dela. Tá filha de Tereza de leite lá em Salvador? Vera. Oi. Eu vou fazer o seguinte, a produção vai atender você em off, tá bom? Na linha interna, para que a gente possa ajudar você, para que você possa localizar sua tia. Eu já compreendo já a situação dela qual é, nós vamos falar com a produção vai falar com ela, né, para que a gente possa, de uma certa forma, ajudar a Vera para que ela consiga localizar a tia, tá bom, Vera? Um abraço para você, muito obrigado pela audiência, tá certo? Sempre pela audiência, pela confiança a qual você tem para com o programa Bom Dia Cidade. 8h34, professor, mas eu falava que essa votação de credencial para a eleição de 2016, o senhor pretende realmente, mais uma vez, concorrer à Câmara Municipal, professor Moisés? Washington, como eu disse, a minha carreira política começou em 2012 e é bastante recente, portanto, e em 2 anos apenas eu consegui ser candidato a vereador e agora a deputado federal, algo que é praticamente inédito na história política de Cruz das Almas. Em 2016 eu pretendo ser candidato. Inclusive, eu tinha o objetivo, até alguns meses atrás, de não disputar mais as eleições locais. Eu pensei a desistir de disputar as eleições locais. Mas em função da votação, do carinho que a cidade demonstrou durante todos esses 3 meses de campanha, eu me sensibilizei e realmente vou disputar a eleição de 2016. Inclusive, eu vou fazer algo, Washington Bahia, neste momento, que eu pretendia fazer no futuro, mas em função até das colocações que você fez e do que eu disse até aqui, eu vou já lançar uma pré-candidatura nesse momento, porque nós vamos começar a trabalhar, deixando claro que quando a gente lança uma pré-candidatura, não significa que a gente vai ser candidato, significa que a gente quer que a população avalie se é viável. Se a população achar que é interessante, a gente mantém a pré-candidatura e se transforma em candidato. Senão a gente desiste, coliga com alguém, vira vice ou passa a apoiar alguém. Eu pretendo, Washington, em 2016, ser uma terceira via e ser candidato a prefeito da cidade de Cruz das Almas. Inclusive eu já tinha confidenciado isso com alguns políticos importantes do Estado, aos quais eu pedi apoio para esse pleito de 2016. Mais uma vez eu estou dizendo aos senhores ouvintes que não significa que eu serei candidato, significa que eu quero que as pessoas avaliem. A partir do que eu farei da agora para frente, eu vou dar em muitas entrevistas, eu vou falar muitas vezes nas praças, eu vou pensar a realidade local e me oferecer para ser uma terceira opção de candidato a prefeito. Acredito que até possa aparecer mais algum candidato, mas não é a garantia de que eu serei candidato. Só vai acontecer isso se a população de Cruz das Almas aprovar a minha candidatura, como aconteceu com o deputado federal, porque eu lancei na Câmara, eu dei entrevista em todas as emissoras, eu falei para todo mundo e não encontrei uma pessoa sequer que dissesse: professor, não seja não, o senhor não tem a menor condição de ser, muito pelo contrário, só fui estimulado em todos os momentos. Então o mesmo vai acontecer em relação à minha candidatura para prefeito em 2016, se as pessoas me estimularem, eu serei, se não, a gente apoia alguém, ou até pode ser vice na chapa de alguém. Eu hoje não pertenço a nenhum grupo do ponto de vista prático. Eu ajudei a eleger Dr. Jean, mas depois que Dr. Jean não me apoiou, eu preferi também não mais apoiá-lo e nós hoje não temos um grupo na cidade do ponto de vista prático. Teoricamente,
todos sabem que eu ajudei a eleger o prefeito Dr. Jean, mas na prática eu realmente estou afastado, não participo de nada, não participo da administração e acho que tenho muita condição de participar de uma administração no futuro, porque eu sou uma pessoa que pensa de uma maneira rápida soluções que mudam a realidade rapidamente. Eu quero mudar as coisas. Eu não quero ficar sendo previsível. Vou calçar as ruas que estão sem calçamento, vou construir mais PSFs, vou fazer aquela administração feijão com arroz, como tem acontecido nos últimos anos, e a cidade permanece com um crescimento econômico pífio, a cidade não se desenvolve como o morador gostaria. Mas tem uma cidade, eu gosto, sem shopping, sem cinema, sem teatro, sem arquivo público, uma cidade que praticamente não tem nenhum prédio, com vários andares, agora que está sendo concluída uma obra desse tipo, e é uma cidade universitária, estratégica no Recôncavo, que poderia inclusive ser um centro regional até para atender a demandas de cidades próximas na área da saúde, na própria geração de empregos, e lamentavelmente a cidade de Cruz das Almas permanece estagnada desde a última administração. Eu penso de uma outra forma uma administração pública, por isso eu vou apresentar as minhas ideias aos poucos nas futuras entrevistas e nas horas que eu estiver falando na praça, em outras partes da cidade. Se as pessoas disserem para mim, olha, professor, seja candidato, mesmo que o senhor não ganhe, mas vai ser importante o senhor participar para enriquecer a disputa, aí eu vou confirmar minha candidatura. Mas se as pessoas não me apoiarem, obviamente eu vou apoiar alguém ou simplesmente vou desistir da candidatura. Ou até mesmo ser candidato a vereador. Tudo é possível, eu costumo dizer que em política eu não sou daqueles que é sectarista, é assim e é definitivo. Eu mudo conforme as circunstâncias. Acho que política é dessa forma. Quem pensa de outra maneira pode, inclusive, não crescer politicamente ou pode não ser aquilo que poderia ser. Eu acho que tudo depende das circunstâncias e, obviamente, eu estou aberto para conversar com o Dr. Jean, para conversar com o Orlandinho, para conversar com o Dr. Fernandinho, mas, a princípio, nesse momento, aqui no programa de Osto Bahia, de grande audiência na cidade, em primeira mão, eu estou lançando minha pré-candidatura para prefeito de Cruz das Almas em 2016. 8 horas e 40 minutos, professor Moisés ao vivo com a gente aqui no estúdio, programa Bom Dia Cidade, oferecimento das óticas Líder, compre e concorra a 2 motos, 0 km, também no oferecimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruz das Almas, uma referência na região, seja afiliado, telefone 3621-1226, Farmácias Cruz das Almas, a direção de Nego, cobrindo qualquer oferta nos produtos genéricos e similares. Ainda também no oferecimento da FISC, Centro de Ensino, falou FISC, falou tudo. FISC, inglês, espanhol, português para brasileiros e informática. Também no oferecimento da Climped, Clínica Médica da Criança ao Idoso, direção de Dr. Reinaldo Damasceno Souza e doutora Rita Ramos de Souza. O Tijolão, material para construção, lá você encontra tudo que você precisa para construir ou reformar casa. Cimento, blocos, areia, britas, tintas, tudo que você precisa você encontra no Tijolão. Missil dos fogões, peças para fogões, peças para panela de pressão, copos para liquidificadores. Lá você encontra também alumínio, panela de pressão, fogões, forno a lenha e muito mais. Preço baixo. Bom atendimento é com Missil dos Fogões. Fica na Praça do Lavrador, nos fundos do Mercado Municipal. Telefone 8206-2075. Ainda também no oferecimento da Bela Odonto, clínica especializada em ortodontia. Aparelhos fixos e móveis, aparelhos estéticos é com a Bela Odonto. Ter seus dentes bem posicionados, melhorando a sua mastigação e seu sorriso. Você que não tem uma boa mastigação, tem prótese mal adaptada, a Bela Odonto tem a solução para você. Ligue e fale com um dos especialistas. Telefone 3621-2300. Motopeças Pereira, a mais antiga e mais completa casa de peças de Cruz das Almas e do Recôncavo. Peças originais e mecânicos especializados é com a Pereira. Na Pereira os serviços são rápidos e tem garantia. Motopeças Pereira, Rua J. Beira Fonseca, direção de Everaldo. Alô? Ô, Samuel, peraí, fica na linha. Horas e 42 minutos, tem mais ouvintes aqui querendo falar com o professor Moisés, o Pedro chegando aqui também, eu vou ler na sequência. Oi, bom dia. Alô, bom dia, meu amigo. Com o que eu falo? Samuel Mendes. Diga, Samuel, programa Bom Dia Cidade à sua disposição. Eu estou ligando para parabenizar o professor Moisés
belíssima votação, professor, que o senhor teve aqui em Cruz das Almas, até porque sua campanha não teve grandes investimentos como a de outros candidatos, por exemplo, o candidato Ronaldo Carleto, o candidato Arthur Maia, que foram pessoas que investiram bastante na campanha, exporam, gastaram bastante dinheiro, né? E sua campanha foi uma campanha simples, uma campanha humilde, uma campanha corpo a corpo, ali diretamente com o eleitor, e o senhor teve essa votação aqui em Cruz das Almas. Então, desde já, eu lhe parabenizo pela sua votação que o senhor teve em Cruz das Almas, e incentivo também o senhor, como o senhor disse, que pretende ser candidato a prefeito de Cruz das Almas, eu incentivo ser candidato. Aí a gente às vezes questiona assim, mas o professor não ganhou para vereador, como é que o professor sai candidato a prefeito? O prefeito Orlandinho, para chegar na prefeitura, começou de baixo, né? Nunca dizer que o exemplo do Lula também. Lula nunca chegava à presidência da República, mas insistiu, no entanto chegou, né? A gente lança o nosso nome, se a gente vê que não ganhou, a gente tenta mais uma vez, vai tentando até chegar lá. E o senhor está dizendo aí que pretende ser candidato, que lança sua candidatura a candidato a prefeito. Eu também gostaria de comunicar à população, crucialmente, aqueles que concederam 614 votos a Emiliano José, seu colega na profissão, professor Emiliano José, e também comunico aos crucialmente a minha pré-candidatura também a vereador aqui em Cruz das Almas. Desde já, muito obrigado e bom dia. Professor Moisés. Eu agradeço, Washington, o carinho das pessoas. Eu sou uma pessoa humilde, Washington, e no dia a dia eu sou acessível. Inclusive, em poucos momentos eu perdi o controle. Em alguns momentos a gente até foi mais bravo com algumas pessoas, mas de forma geral, no dia a dia, eu sou muito acessível, carinhoso com todas as pessoas, e eu gosto de viver em Cruz das Almas e no Recôncavo, e nós nos sentimos estimulados como tal a continuar nas disputas eleitorais, pleiteando o meu grande sonho, que é um dia ser presidente do Brasil. O meu grande sonho é ser presidente. Eu estou fazendo tudo o que eu faço, inclusive essa disputa para deputado federal, a disputa de 2012 para vereador, as futuras disputas, porque eu quero um dia ser presidente. Inclusive, já surgiu um convite que foi feito por um partido pequeno que não quer ainda que eu revele o nome do partido, por várias razões, porque não está oficializado, para que em 2018 eu seja candidato a presidente por um partido pequeno. É um partido pequeno. A pessoa me ouviu falando em Salvador, o presidente nacional, achou interessante eu falando lá na Estação da Lapa, no meu amplificador de voz, e me fez um convite para eu me filiar a esse partido. Eu teria que sair do meu partido, que eu não sei se eu farei, para me filiar a esse partido e ser candidato em 2018, sem chance de ganhar, porque é um partido pequeno, mas iria aparecer para o país inteiro. Eu acho que tudo isso me estimula, faz com que a política seja, para mim, um encanto, um conto de fadas. Me sinto, na hora de falar, na hora de dar uma entrevista, na hora de analisar o que está sendo dito por algum pleiteante também, muito relaxado e sempre prazerosamente me comportando, e isso tudo faz com que eu goste demais. Eu adoro política. Eu já ouvi outro dia uma pessoa falando, olha, eu fui candidato para nunca mais quero ser. Eu saio dessa candidatura dizendo, eu quero logo que chegue 2016 para eu ser candidato de novo. 8h47, professor Moisés, estou recebendo aqui a Railda, está mandando aqui, torpedo, parabéns ao professor Moisés. Eu posso dizer que fui uma das pessoas que votei nele e fico feliz com o resultado. Deus abençoe sua vida, professor. Outro torpedo também. Está só mandando aqui para a gente, 81060396. Esse torpedo aqui é do Samir Júnior, bairro da Suzana. Está falando aqui, diga aí ao professor que estou mandando um abraço. Parabéns e boa sorte para ele. 8h47, professor Moisés. Realmente, eu estou muito interessante o que está acontecendo comigo, porque eu passei a minha vida quase toda fora de Cruz das Almas. Eu morei em Salvador dando aula, no Rio de Janeiro dando palestra, dando aulas, em Florianópolis como professor e no interior de Santa Catarina, e voltei para cá apenas há 6 anos. O resto da minha vida praticamente foi toda fora, com exceção da infância.
e adolescência, que eu vivi em Cruz das Almas até o início da faculdade de agronomia, mas logo depois eu fui morar em São Antônio de Jesus e só vim aqui para estudar na faculdade de agronomia. E me sinto realmente muito honrado com esse carinho e rapidamente fiquei conhecido na cidade. Você sabe que para você ser conhecido numa cidade, é preciso que você tenha toda uma vida dedicada à cidade, como outros políticos da cidade. Não é o meu caso, e tudo está acontecendo muito rapidamente. Acredito que Deus está me iluminando, mas a minha preparação também faz a diferença. Eu me preparei para fazer as coisas que eu estou fazendo, por isso, normalmente eu correspondo na hora de falar, na hora de pensar, na hora também de planejar o meu futuro, e as pessoas passam a querer que o professor Moisés esteja ocupando um cargo público para avaliar como vai ser. Porque, por exemplo, o Washington, se em 2016 o Dr. Jean ganhar a eleição de novo, todo mundo já sabe como vai ser, porque o Dr. Jean foi prefeito 2 vezes e agora está sendo pela 3ª. Se Orlandinho ganhar a eleição, mais ou menos a gente já sabe como vai ser. A gente acabou de acompanhar a administração de Orlandinho com o apoio do governador e do presidente. Talvez ele não tenha esse mesmo apoio em 2016 se ele ganhar a eleição. Mas não vai haver novidade. Mas se o professor Moisés ganhar, como o professor Moisés vai administrar a cidade? Aí surge aquela interrogação, e talvez isso faça com que muita gente queira votar no professor Moisés no futuro. Professor, como é que o senhor avalia 14 mil acima de Orlandinho, 14.431, Edson Ribeiro, 3.770. 760 em Cruz das Almas. Orlandinho, 14.431, Edson Ribeiro, 3.760. Como é que o senhor avalia esses números? O Orlandinho foi prefeito da cidade de Cruz das Almas por 2 mandatos. A administração não foi empolgante, mas foi uma administração que não comprometeu e deixou heranças, como a Praça Central, a multiuso, entre outras obras também interessantes que ele fez em parceria com deputados federais e com o poder público estadual e federal. Obviamente, Orlandinho tem respaldo para ser candidato a deputado estadual, por isso foi bem votado, trabalhou intensamente para conseguir uma votação fora, não foi tão boa assim, a meu ver, em torno de 6 mil votos mais ou menos, totalizou 20 mil votos, ficou longe de ser eleito, precisaria mais de 30 mil votos para se transformar em deputado estadual. Continuaremos, nós do Recôncavo, sem representante na Assembleia Legislativa, o que é um absurdo. O Recôncavo precisa de deputados e tomara que sejamos mais inteligentes no futuro para lançar um nome só, com o apoio de várias cidades, e eleger um deputado para representar os interesses do Recôncavo. Infelizmente, o Recôncavo não tem sido inteligente nesse sentido. Em relação a Edson Ribeiro, realmente me surpreendeu, porque é um político que começou há muito tempo, foi presidente de Câmara no passado, está sendo novamente, já foi vereador de vários mandatos, mas a votação, levando-se em conta que houve o apoio de importantes lideranças da cidade, como o prefeito, o vice-prefeito, secretários, e a sociedade civil se mobilizou também para apoiar o presidente da Câmara, Edson Ribeiro, e até políticos de outras cidades, mas o que ele obteve foi menos do que o irmão dele obteve em 2014. Ele precisa repensar o que ele tem feito. É preciso se repensar para que você dê a volta por cima. Tudo na vida pode ser revertido. Não é porque ele não foi eleito agora que ele não vai ganhar no futuro. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, foi uma das pessoas mais derrotadas entre todos os seres humanos que já viveram neste planeta, até ganhar a presidência dos Estados Unidos, porque perdeu praticamente todos os cargos que disputou, até a noiva morreu, faliu como empresário, mas no final da vida se candidatou a presidente. Sem nunca ter ganho um cargo sequer, se elegeu presidente, foi um presidente muito bom. Então, eu digo a Edson Ribeiro que ele se recupere dessa derrota, pedindo ajuda a Deus, obviamente, e entendendo que muitas vezes uma derrota nos faz melhor no futuro, e que no futuro, quem sabe, com novas estratégias, ele não possa conseguir o que ele não conseguiu agora. 8h52, bom dia. Perdemos aqui a ligação, 8h52. Professor, chegando ao final do programa, é a avaliação da eleição para o governo do estado da Bahia. Você tem um vídeo para falar antes? 8h52, programa Bom Dia Cidade. Agradecer a você que está pela internet ouvindo a gente também, www.radioalvorada1460.com.br. Oi, bom dia. Como que eu falo?
Diga, Antônio. Mais em Cruz das Almas. Sim. Olha, veja bem, eu quero fazer uma pergunta a respeito dessas eleições mesmo daqui de Cruz. Olha, veja bem, o povo provavelmente deu a resposta a esse grupo que teve aí, tudo através, praticamente a respeito dessas multas, desse semáforo, desse que teve aí em Cruz das Almas. Provavelmente foi mais de 10 multas, o povo estava revoltado com isso. A resposta que o pessoal deu realmente nessa eleição. Se for o professor Moisés, antes da eleição, o que era que ele fazia a respeito disso? Entendi. Mas vamos lá, professor Moisés, entendeu, professor? Um abraço, campeão, bom dia. Acho que ele quis dizer, se fosse o professor Moisés, o que é que faria antes da eleição? Se mudaria a forma de administrar ou manteria aquilo que estava sendo feito? Acho que foi isso que ele quis dizer, professor. Olha, Washington Bahia, eu acredito que o que aconteceu com o Edson Ribeiro foi fruto do que ele fez durante toda a sua vida pública. Realmente ele precisa rever o que ele fez para que ele consiga mais simpatizantes e também, obviamente, além do próprio Edson Ribeiro, a sua história política, nós tivemos a influência da gestão atual. De alguma forma, o eleitor demonstrou também sua insatisfação, dando apenas 3 mil, pouco mais que 3 mil votos, a um candidato apoiado pelo prefeito. É hora do prefeito se manifestar. Inclusive, eu já soube que ontem, numa entrevista numa emissora com a irmã, ele disse que fará mudanças na sua administração. Certamente troca de secretários e pessoas próximas à administração como resposta para que as coisas mudem. Até porque, sem o apoio do Paulo Souto, que todos nós esperávamos que fosse eleito, vai ficar realmente difícil para o atual prefeito competir com Orlandinho em 2016 e com outras pessoas que se apresentarem. Mas, política é imprevisível, o ser humano é extremamente inteligente e é na adversidade que o gênio se revela. Tomara que Dr. Jean, que é uma pessoa que eu gosto, porque é carinhosa comigo e me respeita, independente de questões políticas, mesmo que eu esteja no lado contrário, eu sempre vou respeitar o Dr. Jean, porque ele demonstra carinho e respeito com o professor Moisés. Espero que, nesta situação adversa, ele mostre a genialidade típica do ser humano e nós tenhamos, no futuro, uma situação que agrade ao eleitor cruzalmense. Eleição do governo do estado da Bahia, uma surpresa? Washington eu acompanhei de perto, inclusive estive em várias reuniões com Paulo Souto, Assemineto, Joaci Góes, Gedel Vieira Lima, como candidato a deputado federal. Nós fizemos reuniões em Salvador. Eu acompanhei a evolução das pesquisas de intenção de votos. Tudo indicava que Paulo Souto ganharia até no primeiro turno, mas, quando não acontece, é porque houve alguns erros, obviamente, que contribuíram para tal, e também o próprio adversário fez uma campanha que fez com que o eleitor mudasse a votação. Eleição só está decidida depois da apuração. Antes é arriscado a gente comemorar, antes é arriscado a gente, inclusive, trabalhar com menos intensidade, porque tudo indica que a vitória é eminente e que vai acontecer certamente. Então, eu acredito que houve realmente erros de estratégia na campanha de Paulo Souto e a consequência foi a derrota, mas nada que impeça Paulo Souto de ser candidato a governador novamente, até porque tem muita experiência e inteligência. Como eu disse, nem sempre a derrota faz com que você desista. Obviamente, tantas pessoas na história da humanidade perderam e depois conseguiram, e com Paulo Souto pode acontecer isso no futuro. Até ser candidato em 2018, ganhar a eleição, mas, como você falou, o mais provável é que realmente Paulo Souto não queira mais se candidatar, e aí tem o próprio Assemineto e nomes novos como Antônio Baçaí e tantos outros que podem ajudar a Bahia, dando a sua contribuição como candidato e como governador. Essas pessoas ajudam o nosso Estado. Os políticos ajudam. Eu tenho uma impressão diferente, eu acho, de políticos, das pessoas de forma geral, porque normalmente o cidadão anda muito indignado com os políticos por causa de alguns poucos políticos e por causa de alguns fatos isolados. Mas nós temos que entender que tem políticos que trabalham insistentemente e que querem reverter a situação atual
e também que a nossa democracia é incipiente, está amadurecendo, as instituições estão amadurecendo, e no futuro seremos um Brasil melhor em todos os sentidos, inclusive na política. Ok, professor, 2 minutos faltando para as 9. Eu quero desde já agradecer ao senhor pela vinda, mais uma vez parabenizá-lo aí pela votação expressiva que teve nas eleições, principalmente aqui no município. Conseguiu superar os caciques da política, gente que gastou dinheiro e não foi pouco nessas eleições, as eleições gerais, que aconteceram aí no último domingo, e o senhor, com apenas um carro de som, com toda a sua fragilidade, com toda a sua simplicidade, mas acima de tudo isso, a inteligência, capacidade de raciocínio, o senhor conseguiu quase 900 votos, que para o senhor é uma vitória. Começou na vida política em 2012, agora concorrendo a deputado federal, pouco conhecido, e conseguiu essa votação expressiva. E a gente percebe aí nas mensagens que nós recebemos aqui, através do celular, os telefonemas, também mensagens através do Facebook, o carinho e o reconhecimento que a população tem pelo senhor. Então, parabéns aí pela votação, espero que tenha sorte em 2016. Acho que Cruz das Almas precisa mudar a cara da política em Cruz das Almas, principalmente não só no legislativo, mas também no executivo. É necessário se fazer mudanças. E o senhor aparece como um dos nomes para propor essa mudança. Então, boa sorte na sua caminhada e, mais uma vez, parabéns, professor. Eu resumo, Washington, dizendo que tudo que acontece comigo é fruto da minha persistência, e eu aproveito para declamar um poema que retrata a minha história. Quando as coisas vão mal numa fase da vida, quando a estrada parece uma eterna subida, quando você não tem certeza que vai vencer, aí é que você deve insistir, porque depois da noite vem o dia, depois da tempestade a calmaria, e água mole empedradura tanto bate até que fura. Um abraço. Outro abraço. 9h, abraço a todos, agradecer a todos pela audiência. Vamos lá. Veio Alton Silva com o programa. Cadê você? Mais uma vez, um abraço, pessoal. Portal Cruzamento bombando, viu?